eu deixei aí um título, não sei se vocês observaram, perguntando qual é o seu deserto. Você sabe o que é deserto? Vocês sabem o que eu estou querendo falar com isso? Mas antes de qualquer palavra, primeiramente boa noite a todos. A paz de Deus, Shalom, paz do Senhor. Hoje eu estou com a paz de Deus no meu coração e eu queria saudar vocês também com essa paz. Não importa se é a paz de Deus, se é a paz do Senhor, se é paz e graça. O que importa é que eu estou com essa paz e eu quero transmitir essa paz para vocês também. Eu quero ajudar vocês também a ter essa paz, né? Não pense que eu estou aqui fazendo a vontade de Deus, fazendo a missão que Deus me colocou e eu não estou com problemas. Eu estou, às vezes, sangrando por dentro, mas estou aqui fazendo o que Deus me pede. Amém? Eu sempre inicio a live em nome do Senhor Jesus e eu sempre convido vocês a entrar na comunhão, a fechar os seus olhos comigo e chamar por Jesus nesse momento, né? Para que seja feita a vontade dele, para que venham as palavras, né? Diante de Deus, que venham as palavras corretas, as palavras que Deus realmente venha libertar as pessoas que estão assistindo essa live e as que vão assistir logo após, né? Então, fecha os olhos comigo por um minuto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nós estamos aqui, Senhor, mais uma terça-feira na Tua missão, Senhor. Diante de Ti, nós te pedimos, Senhor, dai-nos sabedoria, dai palavra santa, Senhor. Derrama o Teu Espírito Santo para que eu possa estar sensível à Tua palavra e que eu possa transmitir a palavra que o Senhor me deu no meu coração para as pessoas que estão assistindo, Senhor. Eu não sei para quem vai servir, mas eu já pego uma parte da palavra para mim também. Porque quando nós pregamos, Senhor, nós estamos incluídos. E bendito e louvado seja Deus pelo dia de hoje. Amém. Glória a Deus. Gente, eu tenho 2 textos. Glória a Deus a todos que estão entrando. Boa noite. Vamos lá. Eu tenho 2 textos. A Bíblia fala em desertos. E ela fala especificamente para mim em 2 desertos. Ela me chamou a atenção em 2 desertos. E um deserto vocês conhecem, que foi quando o levita Moisés foi levantado para liberar o povo hebreu do Egito. Então Moisés, ele tinha uma missão, ele foi levantado para fazer uma missão, que era libertar o povo do Egito. Mas também tinha outro deserto que Deus me chamava a atenção. E esse outro deserto é quando Elias, por medo de Jezabel, ele se afasta e entra no deserto. Mas eu gosto de trazer a leitura da Bíblia, por quê? Porque eu acho que a leitura da Bíblia ela é muito importante. Porque nem tudo que é falado no meio, nas redes sociais, nem tudo que é falado no povo de Deus tem na Bíblia. Então a gente tem que ser cautelosos quando for falar sobre a palavra de Deus. A gente tem que ver se aquilo que aquela pessoa está falando realmente tem alguma coisa a ver, tem alguma ligamento com o que está escrito na Bíblia, porque a gente não pode fugir do que está escrito. A gente não pode falar o que a gente quer. A gente tem que transmitir aquilo que o Senhor nos permite falar, certo? Então, se vocês quiserem me acompanhar, vocês podem entrar em Números, capítulo 14. Em Números 14, vai dizer que no versículo 2 diz assim: E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: Quem dera que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. É forte. Eles estão aqui desejando a morte, eles estão murmurando. Guarde isso para a gente juntar
com outro deserto. Mas na frente, no capítulo 14, o meu versículo aqui, 26, ele tem um título que diz assim: aos murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Eu só vou ler o título. Preste atenção no título que está falando antes de iniciar o versículo 26. Diz assim: aos murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã, na terra prometida. Aí eu chamo vocês para ir mais adiante. Vamos ler em 1 Reis, capítulo 19. Capítulo 19, eu vou ler a partir do versículo 3, que diz assim: o que vendo ele se levantou para escapar com vida, se foi e chegando em Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. A gente está falando de Elias. Ele, porém, foi ao deserto, versículo 4, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Eu não sei se vocês conseguiram fazer esse ligamento. A gente está falando de pessoas, de multidões, que estava pedindo a morte no deserto. Que estavam 40 anos no deserto e chegaram ao ponto de pedir a morte. Mas a gente lá na frente vê também Elias, ele entrando no deserto e também pedindo a morte. E eu queria chamar a atenção de vocês, porque Deus falava no meu coração assim. Vocês percebem? Deserto é deserto. Ah, porque aquela pessoa só passou um dia no deserto. Vocês querem passar um dia no deserto? Naquele sol quente? Naquele clima? Sem água? Sem ninguém? É muito bom quando a gente diz: ah, só durou um dia no deserto. Não foi nada. Pior foi aquelas pessoas que passaram 40 anos no deserto. Esses sim podiam pedir a morte, mas o que passou um dia não pode pedir a morte porque foi pouco tempo. E a questão aqui, gente, não é a quantidade de tempo, porque quem está sofrendo não quer sofrer mais nenhum segundo. Quem está na prova não quer passar mais nenhum dia na prova. Quem está passando fome não quer passar mais um dia de fome. Então, às vezes, quando a gente julga que foi fácil passar, aquela pessoa passar pelo aquele deserto, e a gente está ainda no deserto, a gente não sabe a intensidade que aquela pessoa passou no deserto. Isso é o que importa. É a intensidade que foi passado no deserto. E esta noite Deus dizia assim: olha, eu levantei Moisés para tirar aquele povo da escravidão. Então esta noite Deus estava dizendo que ia levantar pessoas para tirar você do deserto. Deus está falando em algo material, que Deus usou uma pessoa materialmente falando, não foi uma pessoa espiritual. Deus estava dizendo no meu coração: olha, eu vou levantar uma pessoa para te colocar no deserto, mas esta pessoa vai te ajudar a atravessar o deserto e você vai chegar na terra prometida. Aqui tem uma diferença de deserto. Aqui tem o deserto, que foi um propósito de Deus. Entendam muito bem, porque Deus está falando com alguém esta noite. Teve o deserto que foi propósito
propósito de Deus. Deus queria que aquelas pessoas fossem para o deserto. Foi necessário aquelas pessoas passarem para o deserto antes de entrar na terra prometida. Porque as pessoas que entraram na terra prometida eram pessoas remanescentes, pessoas lavadas e remidas, pessoas que tinham intimidade com Deus. Então vai ter desertos na sua vida que é Deus mesmo que vai te colocar, porque é necessário te colocar lá. Mas o outro deserto de Elias, a gente vê Elias abandonando a sua missão por medo de uma mulher, por medo de Jezabel. Deus deu uma missão a Elias de enfrentar Baal. Eu vou logo dizer a Baal, porque eram muitos adoradores de Baal. Deus colocou uma missão na vida de Elias, que era enfrentar aquele povo adoradores de Baal, que era destruir aquela idolatria a Baal. E quando Elias vê os seus amigos morrendo, os seus amigos perecendo, ele vai, abandona o seu servo e entra no deserto. A gente vê aqui já um erro muito grande, que Deus em momento nenhum mandou Elias ir para o deserto. Em momento nenhum Deus teve propósito de mandar Elias para o deserto. Foi Elias que foi com suas pernas. Então tem desertos que às vezes é você que entra. Tem provas que às vezes é você que pega com as suas mãos. Às vezes Deus está ali dando os sinais. Olha, não foge da tua missão. Olha, não abandona a pessoa que eu te coloquei do teu lado. E às vezes a gente abandona a missão. Às vezes a gente abandona quem Deus coloca no nosso lado. E nós entramos em um deserto sozinho. Porque Elias entrou no deserto sozinho. Desacreditado de si mesmo, pedindo a morte. Então, se ele queria a morte, por que ele não enfrentou Jezabel? Mas não, gente. A gente vê que mesmo ele com as suas pernas entrando lá naquele deserto, a gente vê que Deus providencia anjo, providencia corvo, providencia comida. A gente vê que mesmo ele ter perecido com as suas pernas, mesmo ele ter dito, olha Deus, eu não quero mais essa missão na minha vida. Eu não quero mais ser profeta. Eu não quero mais isso para mim. Acabou. Olha, Deus, ele deixou o seu servo. Olha, Deus, eu não quero mais ouvir a minha mãe. Olha, Deus, eu não quero mais esse casamento. Olha, Deus, eu não quero mais essa amizade. Às vezes você abandona algo que Deus deixou para você. E você entra em um deserto de solidão. Aleluia. Então Deus manda te dizer hoje, olha, se tu tá entrando no deserto com as tuas pernas, tu volta. A minha resposta é, volta. Volta para a pessoa que tu abandonou. Volta para a tua missão. E vai fazer aquilo que Deus colocou e projetou na tua vida. Então, às vezes, é duro voltar. Porque eu acredito que Elias não queria voltar. A vergonha. Como seria para Elias voltar para aquela cidade? Pegar o seu servo que ele largou no meio da sua missão. O seu servo que ele largou no meio do caminho. Oh, como era difícil para Elias ter que admitir que errou. Olha meu servo, olha meu marido, olha minha esposa, olha minha mãe, olha meu filho. Eu te abandonei, mas eu voltei porque Deus mandou.
Eu voltei, eu não vou mais te abandonar e eu vou junto com você concluir a missão que Deus colocou aqui na terra para minha e para tua vida. Porque se Deus colocou aquele servo na vida de Elias, era porque queria que aquele servo também aprendesse as coisas de Deus. Aleluia! Então você que entrou no seu deserto com suas pernas, não fica na solidão não. Sai desse deserto, para de pedir a morte. Não desista de você. Porque mesmo no deserto, Deus providenciou comida, carne. Deus providenciou. Mas Deus não te quer nesse deserto. Amém? Então, a gente agora vai falar sobre o outro deserto, que foi o deserto que Deus tinha o propósito. Deus levanta o levita Moisés para uma missão também, mas uma missão um pouco maior, que exige um pouco mais de paciência e de atenção. E a gente sabe que paciência, ela é gerada com tempo. Que paciência, ela é gerada através de tribulações, aflições. Então, ter paciência não é simplesmente ter um dom. Não. A Bíblia é clara, quando a gente pede paciência, a gente já sabe que a gente está pedindo prova. Porque é a prova que nos gera paciência. Aleluia. E Deus chama aquele povo para o deserto. Então ali era um propósito de Deus diferente do propósito de Elias, que foi com suas pernas. A gente está falando agora de um deserto que foi um propósito de Deus. Porque era necessário aquele povo entrar naquele deserto. E quando aquele povo entra no deserto, a gente vê que ali já tem uma mistura de pessoas que estavam no meio de costumes pagãos, porque o povo do Egito tinha os seus costumes e seus rituais pagãos. A gente vê que tinha pessoas que estavam crendo e estavam esperando essa promessa de Deus ser cumprida na vida deles, e a gente vê pessoas neutras, influenciadas. Então a gente está falando aqui que mesmo assim Deus chama essas pessoas para o deserto. E algumas pessoas costumam dizer que em 40 dias era possível chegar na terra prometida. Mas a gente vê que é necessário esse tempo para Deus trabalhar no coração dessas pessoas. Então Deus diz aqui esta noite a mesma coisa que Deus falou para vocês que entraram com o deserto nas suas pernas, que foi como Elias. Você que entrou com as suas pernas, Deus disse para você assim: olha, volta, pega o teu servo, pega aquela pessoa que você abandonou e vai fazer a tua missão, a missão que eu coloquei na tua vida. Mas essas pessoas que estão no deserto, com Moisés, elas têm um direcionamento com Deus. Eles têm um líder guiado por Deus. Eles têm um líder que tem intimidade com Deus, diferente de Elias, que não tinha ninguém, que entrou sozinho no deserto. Então, às vezes, quando Deus for te colocar em um deserto, quando for propósito de Deus de colocar você no deserto, Ele vai levantar alguém que vai ter a guia de Deus para te direcionar, alguém que vai te tirar dúvidas. Deus vai providenciar alguém. E Deus não deixou de providenciar roupa, Deus não deixou de providenciar mantimentos, nem comidas, e em momento nenhum Deus deixou de se revelar naquele deserto. E mesmo com propósito
propósito sendo de Deus, a gente vê que mesmo aquele deserto, que era um deserto com um propósito de Deus, durou 40 anos. É por isso que a gente nunca vai entender quais são os desertos que as pessoas estão passando na vida. É por isso que eu perguntei esta noite, qual é o seu deserto? Você está no deserto de Elias, que você abandonou a sua missão, que você abandonou alguém no meio do caminho e entrou com suas pernas, sem permissão de Deus. Você foi buscar este deserto para buscar a morte? Ou você está no deserto que foi guiado por Deus, que foi um plano de Deus na tua vida? Às vezes Deus te coloca nesse deserto de Moisés, é um deserto que dura mais tempo, é um deserto mais dolorido, mas é um deserto que leva aquelas pessoas para uma cidade prometida, para algo que Deus te prometeu. Às vezes Deus está esticando esse deserto, como diz aqui em Números, que este deserto foi prolongado devido a murmurações daquelas pessoas. Vocês podem dizer, aquelas pessoas passaram 40 anos, por isso que pediram a morte, como está escrito aqui em Números. Mas a gente vê também que quem estava no deserto um dia, como Elias, também pediu a morte. Então não existe isso de que o jardim do outro é mais bonitinho do que o meu. Não existe isso que a minha dor é maior do que a sua. A gente tem uma promessa aqui na Bíblia que não é muito agradável, que é: no mundo tereis aflições. Isto é uma promessa de Deus na minha vida e na tua vida. Deus está dizendo: olha, tu vai ter provas, e isso é uma promessa. Mas também a gente vê aqui em Salmo 123 dizendo assim, que o Senhor, Ele é o teu pastor e nada te faltará. Então a gente vê aqui que Deus, Ele sempre se revela como providência. Deus no deserto de Elias, Deus mandou anjo, Deus mandou um corvo, Deus depois falou com ele para ele sair daquele deserto. E a gente vê também que lá no deserto de Moisés não estava suportando aguentar aquilo tudo sozinho, e tem a ajuda do seu irmão, de Arão, e tem a ajuda de outras pessoas em alguns momentos. Mas a gente vê que independente do deserto que você se encontra, é que vai ter milagre, é que Deus vai levantar alguém para te ajudar a atravessar esse deserto. É que independente se foi você que entrou sozinho no deserto ou se foi Deus que te levou, Ele está falando aqui na Bíblia que independente desses dois desertos, Ele tirou os dois do deserto. Independente se Elias foi sem propósito, sem ordem de Deus, Deus providenciou de tirar ele do deserto. E a gente vê também em Moisés que Deus providencia a terra prometida para tirar aquele povo. Mas que foi preciso trabalhar no coração daquele povo. Talvez aquele tempo que Deus quis endurecer o coração de Faraó era justamente para mostrar àquele povo que também tinha pessoas com o coração endurecido também. E é muito fácil. Faraó tem um coração duro, mas o meu coração não é duro. Tem muita gente assim, que acha que o coração do amigo, do esposo, da esposa, da mãe, do pai, do filho é duro, mas o da gente nunca é duro. O da gente sempre é mole. Até a gente ir para o deserto e a gente ser resistente à vontade de Deus. Olha como é diferente. É muito bom acusar o coração lá de Faraó. Mas lá foi Deus que endureceu o coração dele. E no deserto, quem foi que endureceu o coração? E hoje você está com seu coração duro? Ou você vai continuar acusando que só é Faraó que tem um coração duro? Eu não vou ceder, porque eu não pedi para estar no deserto. Foi Deus que me trouxe para o deserto. Então, se você não quer ceder, se você não quer mudar,
Então você espere o tempo de Deus de trabalhar neste seu coração duro para te tirar do deserto. Porque Deus só levou aquele povo para o deserto com um propósito. É verdade, eles poderiam passar 40 dias, se Deus quisesse. Deus encurtava tanto um caminho, Deus abria assim o deserto no meio, e aquele povo passava também pelo deserto em apenas um dia. Porque a palavra diz que a tua fé, que a minha fé move montanhas. Então para Deus não era impossível encurtar o tempo daquele povo, não. Deus prolongou porque era necessário tirar os costumes pagãos, tirar aquelas tradições que tinha dentro daquele coração. Era necessário Deus trabalhar no coração daquelas pessoas. Deus não queria trazer o coração de Faraó para dentro de uma terra que ele prometeu. Deus queria quebrar também aqueles corações. Tanto é que a gente vê que os que entraram na terra prometida eram pessoas, como eu disse, limpas, remanescentes, adoradoras, pessoas que tinham fé em Deus, que tinham fé no seu propósito. Aleluia. Então esta noite, se você já sabe qual é o deserto que você está, você já tem a resposta. Se você está no deserto de Elias, Deus manda você voltar. Você voltar para a pessoa que você abandonou. Você voltar para a sua missão. Se a sua missão é tão terrível, porque para Elias foi terrível enfrentar Jezabel. Foi terrível enfrentar o povo que adora Baal. Mas Deus jamais vai te chamar para uma missão que não te capacite. Deus chamou Elias porque o perfil de Elias era aquele de bater de frente com Baal. Então, se Deus te chamou para uma missão difícil, é porque Ele sabe a tua capacidade que você tem para enfrentar aquele povo. Deus não chama ninguém para uma missão que aquela pessoa não tenha capacidade de assumir a sua missão. Deus não chama ninguém para o deserto que não tenha propósito nenhum para a vida daquela pessoa, que não tenha mudança para aquela pessoa, que não tenha restauração para aquela pessoa. Ah, meu Deus, mas eu quero sair do deserto. Então esta noite você comece a orar diferente. Olha, Senhor, se eu estou no deserto porque eu entrei, eu quero hoje ser obediente. Eu vou voltar para quem o Senhor mandou eu voltar. Eu vou voltar para minha missão. Eu vou voltar, eu vou sair desse deserto com as minhas pernas, porque foi com as minhas pernas que eu entrei. Aleluia. Mas se você está num deserto que Deus te colocou, ora diferente. Olha, Senhor, eu sei que o Senhor me prometeu algo. Eu sei que eu estou debaixo de uma palavra, de uma terra prometida, debaixo de um emprego, debaixo de uma restauração de casamento. Eu sei que eu estou debaixo de um maná que o Senhor vai providenciar. Eu não sei o que foi que Deus te prometeu, mas ó Senhor Jesus, já que eu estou neste deserto, muda o meu coração para que eu saia diferente deste deserto. Me dar condições de aguentar esse deserto. De que quando for calor eu aguente. De que quando for frio eu aguente. De eu comer o suficiente que tem que ser comido. Me dá o pão de cada dia. Aleluia. Então hoje Deus está providenciando resposta para todos os tipos de pessoas. Porque todos nós, em algum momento na nossa vida, nos encontramos num deserto. Todos nós. Mas todos nós temos respostas de Deus, temos providências de Deus. Então entrega hoje o teu coração a Deus. Se você não sabe qual é o deserto que você está, então você peça hoje para que Deus abra os teus olhos e te mostre a verdade. Gente, tem pessoas ainda no mundo de hoje que não sabe que Deus fala com nós face a face. Teve hoje um amigo meu que disse assim: como assim Deus falou com você? Como é que Deus fala?
como é a voz de Deus. Tem pessoas que não conhecem a voz do seu pastor. Eu não estou falando do pastor material. Eu estou falando do pastor Jesus Cristo. Eu estou falando que tem pessoas que não têm essa intimidade de Deus falar com você e você saber que Deus está falando. Eu estou falando que tem pessoas com um coração tão duro que às vezes Deus está ali, olha, dando murro. E é como se fosse murro em ponta de faca, porque aquele coração não quer ser mole. E eu estou aqui debaixo de prova. Eu entrei atrasada na minha live debaixo de prova, porque a prova queria me parar. Porque as minhas dores queriam me parar, porque o deserto que eu estou hoje não queria me dar forças. E se eu fosse fazer o que eu estava fazendo, como Letícia, Ricardo e muitas outras pessoas aqui é testemunha, só murmurando, eu ia continuar mais tempo nesse deserto. E hoje, sabe qual é o deserto que eu me encontro? É nos dois. Eu percebo que eu fui buscar o deserto que eu estou hoje. Eu fui buscar como é que diz? Eu entrei no deserto com as minhas pernas. E eu, ao invés de ter o meu posicionamento que Deus tinha me colocado, eu abandonei. Eu abandonei a pessoa no meio do caminho porque eu não tinha, olha, ligamento com Deus para ter sabedoria, para pegar aquela pessoa, manter do meu lado e ensinar a pessoa como era o caminho. Eu me perdi igual a Elias. Eu entrei naquele deserto e eu desejei morrer. Eu saí abandonando tudo. Eu saí com medo. Eu entrei naquele deserto. Mas a partir do momento que Deus disse assim, olha, tu volta. Eu voltei. E é lógico que quando Elias se decidisse ter voltado, ele não ia encontrar mais o seu servo. E é lógico que quando Deus disser assim para você, olha, volta, é lógico que o seu casamento não vai estar mais igual. É lógico que as suas amizades não vai estar mais igual. É lógico que a sua família não vai estar mais igual. Mas Deus te deu capacidade. E você tem a capacidade de conquistar a confiança de novo daquela pessoa. E chamar de novo aquela pessoa para seguir a missão que Deus te colocou na tua vida. E eu digo que eu estou nos dois desertos porque eu percebo que o meu coração ainda se encontra muito duro. Que Deus ainda precisa quebrar o meu coração em alguns momentos. Eu percebo que eu ainda sou muito resistente. E talvez seja isso que esteja dificultando o tempo que eu estou no deserto. Talvez Deus queira me tirar do deserto antes do tempo, mas a minha resistência, mas eu acusar o coração de Baal ser mais duro do que o meu, seja mais confortável do que admitir que o meu coração está igual. Faraó, me perdoe. Então, às vezes eu prefiro acusar que o coração de Faraó está duro para não ter que admitir que o meu coração está igual ao de Faraó. Que eu fiquei tanto tempo perto dos costumes de Faraó dentro do Egito, foi tantos anos dentro do Egito que eu acabei endurecendo o meu coração. E eu acho lindo que Deus, ele entende perfeitamente cada ser que está aqui. Ele percebe exatamente que tem pessoas que ainda têm um pouquinho do costume. E é lindo quando a gente assume que ainda tem um pouquinho do Egito dentro de nós. Então, se Deus te levou para o deserto para tirar esse restinho de costumes que ainda se encontra, deixa Deus quebrar teu coração. Porque a gente vê
que naquela época as pessoas quando morriam, aqueles faraós, eu já falei isso aqui em outra live, os corações permaneciam no corpo e eles eram enrolados e eram formados de númias. Mas antes disso, eles tinham o costume de pesar o coração. E dizem que quando pesaram o coração de Faraó, era tão pesado que nem os deuses dele quis. E a gente vê que Deus fala pela palavra que tudo se faz novo. A gente vê aqui que Deus usa o profeta e diz assim, o que é que tu vê? E o profeta diz, olha, eu já não vejo nada, eu só vejo morte, eu só vejo um vale de ossos secos. E a gente vê Deus providenciando ossos novos, estrutura nova, órgãos novos. Deus dá até o ar da vida. Então Deus, ele tem não só o poder de te dar um coração novo, mas Deus tem o poder de te dar o fôlego da vida. Se é isso que está te faltando. Mas em momento nenhum ele deixou que nada que aquele povo quisesse, perecesse. Ele providenciou tudo dentro daquele deserto. Então quando Deus te leva para um deserto, ele é providência de tudo. E eu sou testemunha disso. E as pessoas que estão ao meu redor é testemunha de quanto Deus tem sido providência na minha vida, eu no meio do deserto. Aleluia. Eu creio que Deus falou grandemente no coração de nós esta noite. Eu creio que Deus esta noite, ele providenciou Moisés na tua vida para te guiar. Por qual caminho você vai andar para você chegar mais perto da terra prometida? Eu creio que vocês que entrou no deserto com as suas pernas, eu creio que Deus falou hoje com vocês fortemente para vocês saírem desse deserto. Deus é providência e louvado seja Deus, todas as providências que Ele providencia nas nossas vidas. Então vamos aprender a botar isso na nossa boca. Louvado seja Deus pelo deserto em que eu estou. Porque em nenhum dos desertos Deus nos abandonou. Louvado seja o nome do Senhor. Ao invés de nós pedir a morte, vamos pedir vida. Vamos pedir o fôlego da vida. Porque Deus tem prazer de te ver vivo. Deus tem prazer de te ver alegre. Vamos parar de pregar que Deus é vingança, que Deus ele é justiça, que Deus ele é ira. Deus tem prazer de ver a felicidade no meio do povo de Deus. Deus tem prazer de cumprir as promessas na tua vida. Aleluia. E esta noite eu encerro essa live em nome do Senhor Jesus. E fiquem todos com a paz de Deus. Amém, gente. Boa noite. Deus seja louvado.